E aí, pessoal? Essa é a aula 5 de pseudo-réplica, né? A aula da disciplina Fundamentos em Desenho Experimental, do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, e os docentes da disciplina sou eu, Flávio Nunes Ramos, e a professora Érica Rassu. Bom, a gente vai falar de pseudo-réplica que surgiu no início da década de 80, com esse bioestatístico aí chamado Stuart Hubert, que publicou, tá aí embaixo aí o pedacinho da publicação dele, né, na Ecological Monograph, tá? Publicou sobre alguns problemas nas análises ecológicas que ele detectou, que mais ou menos 30% dos estudos tinham pseudo-repetição. Tá? Então ele cunhou esse termo e ele publicou isso mostrando que isso foi tão importante, esse artigo tão importante, que depois de 36 anos esse artigo tem quase 9.000 citações lá no Google Acadêmicos, né? Então você vê que se tornou um estudo clássico, né? E tá, mas o que é pseudo-replicação? É que eu vou tentar explicar nessa aula aqui, tá? Então primeiro a gente tem que entender o que é uma repetição real e depois a gente vai entender o que é uma pseudo-réplica. Tá? Então, as repetições, ela vai ser o número de unidades amostrais que você tem no seu trabalho, no seu desenho experimental. E elas precisam ser observações independentes. Tá? Cada uma tem uma observação e uma não afeta a outra. Então, quanto maior a quantidade de repetições, menor a probabilidade a probabilidade do erro, né? Lembrando que repetições nos trabalhos que você faz uma amostragem, você não consegue fazer um censo, você não consegue medir tudo, então você quer medir partes daquilo para inferir o todo, né? Uma eleição, por exemplo, você tem pesquisa de eleição, a eleição em si seria um censo, a pesquisa da eleição, antes da eleição, seria uma amostragem. Você pega alguns eleitores, né? Então seriam as unidades amostrais seriam os eleitores, para você inferir quem vai ganhar na eleição. Né? Então você tem uma margem de erro ali. Quanto mais eleitores, quanto mais repetições você pegar, menor vai ser a sua probabilidade de erro. Unidades amostrais precisam ser, como eu comentei, independentes entre si, ou seja, uma repetição não pode influenciar a outra e as repetições também não podem ser influenciadas nem pelo controle, se tiver controle, nem pelo tratamento. Né? Por exemplo, um eleitor que você vai perguntar o voto não pode ser influenciado para o outro eleitor, né? A resposta dele. Nem pode ser influenciado pelo pesquisador. Então a gente espera que quanto mais unidades amostrais, quanto mais repetição a gente tem, maior a quantidade de informação que a gente consegue. Mas nem sempre é assim, nem sempre isso vai acontecer. Porque se você faz uma observação nova que não é independente, essa observação, essa informação que você vai ter pode não ser nova. Tá? Então você não vai aumentar a quantidade de conhecimento novo disponível. Então, quando a repetição não é real, isso vai acontecer. Quando você não tem uma repetição independente, a informação que você está gerando não é uma informação nova. Quando você não tem uma repetição real, você tem uma repetição falsa ou uma pseudo-repetição. Parece uma repetição, mas ela não é realmente uma repetição, uma réplica, uma unidade amostral independente. Então isso é cunhado de pseudo-repetição. Então eu vou dar um exemplo agora. O objetivo é saber se a presença de peixes predadores influencia na densidade dos lagostins. Lagostim é um tipo de lagosta. Esse foi um exemplo que eu dei na aula passada, que é do livro lá de Estatística Sem Matemática. Então, se o peixe é predador do lagostim, onde tem predador, não vai ter o lagostim. Essa era a pergunta. E aí, então, ele fez essa amostragem. Na esquerda, a gente tem o rio sem peixe. Na direita, a gente tem o rio com peixes. Em círculos brancos, a gente tem cada unidade amostral, onde foi coletado para ver se tinha lagostinho ou não, onde foi amostrado para ver se tinha lagostinho ou não. Então tem 5 repetições no rio sem peixe
e 5 repetições de coleta para ver quantos lagostins tinham no rio à direita com peixe. Isso é uma pseudo-réplica, isso são réplicas normais, né? Então, se isso seria pseudo-réplicas, porque as unidades estão no mesmo rio. Então, o mesmo rio, se elas estão no mesmo rio, elas não são independentes, porque pode ter o fator de confusão aí. Vamos dizer que deu o resultado esperado. No rio com peixe, que é o predador, não tem lagostim ou tem menos lagostim, e o rio sem peixe tem lagostim ou tem mais lagostim. Isso é por causa do peixe? Ou será que é por causa daquele rio especificamente? Será que aquele rio tem algum problema, poluição? Será que aquele rio tem uma química diferente na água? Não tem esconderijo? Será que tem algum problema com o rio? E não é por causa do peixe? Não sabe, porque só tem um rio. Então você tem cada amostra tem a mesma informação do rio. Cada amostra tem informação diferente dos lagostins, mas tem a mesma informação de um rio. Então isso é uma pseudo-réplica. Tá? Bom, então a gente tem, como eu falei, a gente teria 10 valores de lagostim, 5 em cada rio, mas só tem 2 valores de variável independente, variável explicativa, que é os 2 valores de rio. Rio com peixe e rio sem peixe. Então a gente tem um descompasso entre quantidade de variável independente ou resposta e a quantidade de variável independente ou variável explicativa. Tá? Então, quando isso acontece, é uma pseudo-réplica. A gente poderia fazer isso assim, ó. Então, a gente tem 5 rios sem peixe, 5 rios embaixo com peixe, e aí cada bolinha branca seria a medida de quantidade de lagostim. Então, a gente tem uma medida de lagostim em cada um dos rios. Então, cada medida de lagostim tem uma medida de rio diferente. Os rios são independentes, são 5 rios completamente diferentes, podem ter correnteza diferente, química diferente, nível de poluição diferente, mas o que iguala todos eles é que eles não têm peixe. E o de baixo é a mesma coisa, só que eles têm peixe. Então, se tem a diferença, o fator de confusão diminuiu. Então, eles agora podem falar que essa diferença foi por causa da presença ou não de peixe. Tá? Às vezes é difícil saber determinar se as observações são realmente independentes ou não, porque depende do objetivo, né? Para um objetivo, a amostragem pode ser uma pseudo-réplica e, dependendo do objetivo, a amostragem pode ser uma réplica. Tá? Vou dar um exemplo. Então depende do objetivo. Se o objetivo fosse entender as diferenças nas densidades do lagostim entre os 2 riachos, então estou querendo saber por que entre esses 2 riachos aqui, esses 2 rios, varia essa densidade. Um tem mais lagostim, o outro tem menos lagostim. Então, se eu fizesse aquela mesma análise lá, a primeira, que eu falei que era pseudo-réplica, 5 observações no rio e 5 observações no outro rio, pode ser repetição válida, porque agora o meu objetivo mudou. É só saber a diferença de densidade entre esses 2 riachos. E aí, então, deixa de ser pseudo-réplica. Então, depende um pouquinho do objetivo. Vou dar um segundo exemplo e vou detalhar um pouquinho a explicação agora. Tá? Então, segundo exemplo, a pergunta, o objetivo é: a ingestão de álcool afeta o fígado de ratos? Então, a gente tem um grupo de ratos aqui, de 3 ratinhos, que vai ingerir álcool, e um grupo de 3 ratinhos que não vai ingerir álcool. Hoje a gente não vai discutir o tamanho da amostragem, tá? Quanto a gente tem que amostrar, a gente discutiu na aula passada sobre suficiência amostral, né? Então aqui é só para pseudo-réplica. Será que 3 é pouco, 3 é muito? Isso aqui não é essa discussão agora. É só se é réplica verdadeira ou não é réplica verdadeira, tá? Então a gente tem 3 ratinhos tratamento que vai ingerir álcool e 3 ratinhos controle que não vai ingerir álcool. A gente tem, cada ratinho vai ser depois sacrificado e retirado o fígado. Então cada ratinho tem um fígado, vão ter 3 fígados. E no outro nível, cada fígado vai ser retirado 2 amostras, 2 alíquotas, tá? Do fígado, para medir alguma coisa. E aí, vamos analisar primeiro a pergunta, ou analisar o objetivo do exemplo. Então, a ingestão do álcool afeta o fígado de ratos. Então, o que é isso? Significa que a gente tem uma variável resposta, que a gente quer saber o que aconteceu
com o fígado, que é o fígado, né? Se a química, ele vai medir a química do fígado, a morfologia do fígado, a anatomia do fígado, não sei o que pode mudar com o álcool, tá? E o álcool afetando o fígado, o provável fator que explica essa alteração do fígado. Então a variável dependente é o álcool. Então, se a gente tiver nesse nível aí do ratinho, a gente tem 3 ratinhos, variável, 3 medidas de variáveis explicativas que elas são independentes. Cada ratinho é um ratinho com uma fisiologia, com uma morfologia, com uma diferença entre eles. E cada um tem 3 fígados, então tem 3 medidas dos fígados que também na variável resposta independente. Então tem 3 medidas de variável explicativa e 3 medidas da variável resposta. Então a gente pode dizer que nesse nível não seria uma pseudo-réplica. Agora vamos ver no outro nível. O segundo nível, onde pega alíquotas do fígado, isso seria pseudo-réplica ou réplica? Depende. Depende de quê? Se usar os 2 valores no cálculo, ou seja, se essas 2 alíquotas forem usadas como valores nesse cálculo, vai ter 6 medidas de variável resposta para 3 medidas de variável explicativas. 3 ratinhos com álcool e 6 medidas de dano morfológico ou histológico, alguma coisa do fígado. Então 3 para 6 fica descompassado, então isso aqui seria uma pseudo-réplica. Mas se usar esses 2 valores e transformar ele em um valor, ou seja, se medir os 2 valores da alíquota do fígado e somar, ou fazer uma porcentagem, ou fazer uma média, e aí você usar um valor só, aí volta a ser 3 medidas de variável resposta, que são os fígados, e 3 medidas de variáveis explicativas, que são os ratinhos com álcool. Então, volta a ser uma réplica normal, não é pseudo-réplica. São 3 medidas independentes. Não seria, então, uma pseudo-réplica. Então, a análise da pseudo-réplica vai depender de alguns fatores. Então, o primeiro que a gente já viu é o objetivo do estudo. Depois, você saber identificar o que é uma variável explicativa, o que é uma variável resposta. E depois saber se cada variável está sendo independente em relação à outra. E se tem um casamento entre a quantidade de variável explicativa e a quantidade de variável resposta. Tem que ser igual. Então agora a gente passa para uma outra coisa que o Hubert achou no artigo. Ele fala que tem tipos diferentes de pseudo-repetições. E ele aponta aí os 3 tipos de pseudo-repetições mais comuns que ele acha, né? Então, só para entender aqui, a caixinha branca e cinza são tratamentos diferentes. Então, sei lá, algum tem uma poluição e sem poluição, alguma coisa assim. Então, na caixinha cinza tem um tratamento, na caixinha branca teria o controle ou outro tratamento. Cada pontinho aí seria a amostragem, uma medição. Isso vale para todos os quadradinhos e todos os tipos de pseudo-repetição que estão nesse exemplo aí. Então, a gente teria a pseudo-repetição simples, teria a pseudo-repetição de sacrifício e a pseudo-repetição temporal, que seriam as mais comuns segundo o Hubert, lá naquele artigo de 84. Mas tem vários outros tipos de pseudo-réplicas, né? Espacial, temporal, filogenética, técnica, etc. Tá? A gente não vai ficar falando de todas elas, mas vamos falar de algumas para vocês entenderem. Então aqui seria uma pseudo-réplica genética ou filogenética. Tá? Então a gente teria aqui um exemplo de no eixo X teria a concentração da vacina, seria a variável explicativa, e no eixo Y seria a resposta imunológica que essa vacina induz. Tá? Então, vendo assim, parece que tem, quanto mais a vacina está concentrada, maior resposta imunológica o organismo apresenta. Né? Mas se você for ver desse outro jeito aqui, ó, no gráfico B, onde separou em pontinhos pretos indivíduos que são mais aparentados entre si e indivíduos que são mais aparentados entre si no pontinho branco da outra família. Então são geneticamente, ou são espécies diferentes, podem ser espécies diferentes, né? Então filogeneticamente. Então aí a resposta imunológica vai depender
da genética. Então você teria que ter separado feito um desenho experimental levando em consideração esses dois grupos, né? Então, se não levou em consideração, pode ser uma pseudo-réplica genética. Lembrando que tem todas aquelas depende, né? Depende do objetivo, depende de se são independentes e tudo. É só para ter uma noção de que pode acontecer se você não levar em consideração esses fatores. Outra coisa que pode acontecer é uma pseudo-réplica temporal, onde no gráfico aí, ao longo do tempo, né? Então o eixo X é o tempo. Ao longo do tempo você vai medir a quantidade de alimento ingerido nesse ratinho aí, esse roedor. Então você tem o mesmo indivíduo sendo medido várias vezes. Aí no exemplo são 4 vezes ao longo do tempo. Meses, dias, não sei. E se você, na aula da estatística, levar como fossem medidas independentes, isso passa a ser uma pseudo-réplica temporal. Então, cuidado. E o último exemplo aqui de tipos de pseudo-réplica que eu vou dar é a pseudo-réplica espacial, onde você tem uma área de estudo. Essa área de estudo tem tons de verde, tá vendo? Tem tons de verde ficando mais escuro da direita e ficando mais claro à medida que vai para a esquerda. Esse seria representativo de um gradiente ambiental. Seria um tipo de solo diferente que varia, um tipo de vegetação que vai variando. E se você não leva em consideração essas diferenças, e você pega só um tipo, você pode ser uma pseudo-réplica. Tá? Então você vai ter amostras de um tipo só e resultados diferentes. Então você tem a mesma variável explicativa, né? E 3 variáveis de resposta. Então você tem essa desconjuntura aí de variável resposta explicativa, você vai ter uma pseudo-réplica espacial. Então, calma. Caso você descobriu que o seu estudo tem pseudo-réplica, pode ter pseudo-réplica, calma. Você pode lidar com pseudo-réplica a partir da estatística. Então, você tem várias abordagens estatísticas que você pode organizar os dados ou aninhar os dados para resolver esse problema. Né? Ou seja, você diz para a estatística que é uma pseudo-réplica, que essas variáveis, essas medidas independentes estão ligadas àquela independente e ele consegue fazer um resultado levando em consideração a pseudo-replicação ou, no caso, seriam subamostras, né? Só para organizar. A pseudo-réplica, então, pode ser mitigada, pode ser amenizada com melhorando a hipótese. Você pode melhorar a sua pergunta, né? Qual era a pergunta que eu queria fazer? Era essa pergunta. Pode melhorar a estatística, dizer na estatística que essas subamostras estão ligadas a essa variável independente, que ela consegue fazer cálculos mais limitados, diferença estatística, e também, na hora dos resultados, você pode escrever de forma transparente o problema, ter uma cautela da interpretação e não generalizar, evitar generalizar por causa da pseudo-réplica. E isso é uma coisa que muitos autores chamam a atenção nos artigos, que como lidar com essa pseudo-réplica, né? Principalmente editores e revisores, na hora que a gente vai enviar os artigos, vários autores estão reclamando e chamando a atenção para alguns aspectos importantes. Eu separei um artigo aqui, de 2015, da Ecology Evolution, onde os autores, são 2 autores, o título é "Não deixe que as acusações espúrias de pseudo-replicação limite nossa habilidade de aprender através dos experimentos naturais". O que eles falam nesse artigo? Eles estão alegando que os revisores de editores estão rejeitando rapidamente o artigo. Tem pseudo-replicação, rejeita, nem leva mais nada em consideração, e eles acham isso um perigo onde o serviço, e eu vou mostrar alguns pontos que eles falam. Primeiro, eles falam que os revisores não estão levando em consideração alguns nuances desse problema e, às vezes, vários dados que são úteis, mesmo tendo pseudo-réplicas, seriam importantes serem publicados. E aí ele faz algumas recomendações para os revisores e para os editores. Então, ele fala que a acusação de pseudo-réplica não deve ser feita antes de todo um esforço, né? Todo um estudo, toda uma tentativa de analisar por que teve essa pseudo-réplica, se o resto está estatisticamente válido, ecologicamente válido, se apesar da pseudo-réplica o resto do trabalho está bom, ou se teve alguma forma de amenizar essas pseudo-réplicas, né, no trabalho. Uma coisa que ele fala será que a pseudo-réplica seria evitável ou é inevitável por causa do custo,
seria inevitável por causa da escala, ou algum outro problema que aconteceu, tipo, aconteceu algum problema ambiental apenas uma vez, então não dá para repetir esse problema ambiental, tipo uma inundação, uma seca, pegou fogo, alguma coisa assim, tá? Então, entender melhor o tipo de trabalho e às vezes o motivo daquela pseudo-réplica. Como eu comentei, eles também falam que vários problemas de pseudo-replicações podem ser tratados estatisticamente, quer dizer que não é maquiado estatisticamente, é levado em consideração na estatística, e aí, por exemplo, você aninha os dados, faz um jeito hierárquico de calcular estatisticamente os dados, você tem vários efeitos aleatórios para tentar amenizar isso, e aí isso é levado em consideração, não é jogado fora e fingindo que não viu a pseudo-réplica, não, é levado em consideração como subamostras, alguma coisa assim, e aí amenizado vai ter um tipo de erro diferente e tipos de resultado diferente na estatística. Então isso pode ser, foi levado em consideração na hora que os editores ou os revisores corrigiram os trabalhos, eles levantam essa questão, tá? E aí eles sugerem que todos os revisores devem, na hora de estar revisando os artigos, devem prestar atenção em 3 questões chaves para se fazer, né, para ver se o artigo vai ser rejeitado ou não por causa da pseudo-réplica. Então ele detectou pseudo-réplica. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou respondendo essas 3 questões que esses autores de 2015, desse trabalho de 2015, estão sugerindo. Quais são elas? Primeiro, bom, eu detectei pseudo-réplica. Esse potencial de ter pseudo-réplica no trabalho, os autores consideraram na hora de formular a hipótese? Na hora de interpretar, foi considerado. Pô, será que então eu tenho que rejeitar? Eles estão sendo transparentes na pseudo-réplica, estão sendo cautelosos tanto na formulação da hipótese quanto na interpretação do resultado de discussão. E esses resultados são importantes? Então será que eu devo rejeitar só porque tem pseudo-réplica? Só porque apareceu pseudo-réplica? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Os autores conseguiriam fazer um estudo totalmente replicado, sem pseudo-réplica? Era possível fazer isso? Será que ele conseguiria fazer isso? Como seria? Você conseguiria fazer? Então, tentar entender isso aí antes de rejeitar. E a terceira pergunta, a análise estatística foi apropriada para a pseudo-réplica? Ou seja, teve algum fator que leva em consideração a pseudo-réplica na análise estatística? Isso vai limitar um pouco o poder do teste, vai limitar um pouco o resultado do teste porque tem pseudo-réplica. Então ele foi levado em consideração. Se foi levado em consideração, será que eu devo rejeitar o trabalho só porque existe a pseudo-réplica, já que eles levaram tudo certinho em consideração? Tem resultados importantes aqui. Os autores sugeriram que cada revisor façam essas perguntas antes de rejeitar só por causa de pseudo-réplica, tá? Então a mensagem final que eu queria deixar aqui na aula é que, primeiro, pseudo-réplica é realmente difícil de detectar, mas é muito prejudicial para os resultados e para o estudo. Então, é preciso estudar, é preciso entender a pseudo-réplica, é preciso tentar detectar a pseudo-réplica ou por você mesmo ou por terceiros, né? Como eu comentei, é muito difícil, é mais fácil outras pessoas avaliarem o trabalho para ver se acham esses errinhos, tá? E para evitar a pseudo-réplica, então é preciso muito estudo para entender e crítica externa, né? Como eu comentei. Ok? Então é isso que eu queria falar. Até mais. Tchau, tchau.